Quando nós falamos a respeito do relacionamento entre pais e filhos, sem dúvida alguma, muitos sentimentos vêm à nossa mente, tanto para os pais como também para os filhos. Os pais têm toda uma vivência, têm toda uma experiência de vida. Os filhos estão começando agora. Mas os filhos têm aprendizados, têm coisas que os pais não sabem e vice-versa. Ou seja, há uma possibilidade muito grande de uma troca de experiências, uma parceria entre pais e filhos. O pai, então, e os pais especialmente, eles têm uma experiência de vida que poderão muito bem ajudar os seus filhos na compreensão de vários processos. E os filhos, por outro lado, também têm a compreensão de outros elementos que talvez os pais ainda não saibam. Portanto, há uma parceria e é importante ser estabelecida entre pais e filhos. Mas nós não podemos esquecer de que nesta relação entre pais e filhos, há uma palavra de Deus que vai norteando. Por exemplo, em Efésios capítulo 6, diz que os filhos devem obedecer aos pais e os pais não devem provocar os seus filhos à ira. Isso significa que, primeiro, o quarto mandamento está evidente. Filhos, obedeçam aos vossos pais. Honrarás a teu pai e a tua mãe, para que vás bem e vivas muito tempo sobre a terra. Neste mandamento nós temos uma promessa de longevidade e uma promessa de bem-estar. Por outro lado, os pais não podem provocar os seus filhos à ira. Provocar os filhos à ira é criar situações embaraçosas, criar problemas em relação aos seus filhos, sem necessidade para isso. Há uma necessidade, portanto, de um equilíbrio, de sabedoria. Todos os processos no relacionamento entre pais e filhos precisam de sabedoria. Especialmente dos pais, porque eles já têm toda uma vivência diária, não são pessoas novinhas, mas são pessoas que têm toda uma experiência de vida. E, sem dúvida alguma, eles poderão ter muito mais sabedoria, ou se espera dos pais, muito mais sabedoria em relação aos seus filhos. Mas de uma coisa nós não podemos abrir mão, que são os nossos legados, os legados que recebemos dos nossos pais. O legado da ética, o legado da moral, da vida espiritual, de como nós podemos viver bem na sociedade, princípios de respeito, de honestidade. Todos esses princípios ou legados nós temos dos nossos pais. E assim nós queremos assumi-los também na nossa vida enquanto filhos e que eles possam contribuir então também na nossa formação. Portanto, os pais repassam aos seus filhos grandes e bons legados e os filhos acolhem isso e vivem isso no seu dia a dia. São princípios norteadores para a vida. Afinal de contas, no momento em que os pais resolvem ter os seus filhos, também estão propensos também a deixar com eles este legado para a sociedade. Não podemos também perder de vista o fato de que entre os pais e filhos há o princípio da autoridade. Este princípio da autoridade ele é estabelecido pelo próprio Deus e também pela sociedade. Os filhos não estão acima dos pais, mas os pais têm autoridade sobre os seus filhos. É evidente que a relação mútua aí, entre pais e filhos é uma relação que precisa ser respeitosa. Mesmo que eu não concorde com o meu pai por alguma coisa que eu queira, não significa com isso que eu vou desrespeitá-lo. Isso é um problema na sociedade de hoje, quando os filhos se acham os melhores, os mandões, e muitas vezes acabam desrespeitando o seu pai, passando por cima de uma autoridade quando isso não é necessário e também não é importante para eles. Então, respeito ao ambiente, respeito à autoridade, respeito ao pai e à mãe, fazem parte, então, do cotidiano de cada um. Então, a relação entre pais e filhos depende muito da forma, então, como ambos veem essa situação. Como os filhos veem a relação com seu pai e como os pais veem a relação com seus filhos. Isso vai contribuir significativamente para que eles possam ter um bom relacionamento no seu cotidiano. Há famílias em que há vários problemas, há dificuldades. Por quê? Às vezes porque os pais querem ser os melhores e criam dificuldades em relação aos seus filhos. Ou, por outro lado, de repente, os filhos não respeitam a autoridade do pai, querem ser melhores do que os pais e se estabelecem momentos de tensão, então, nesta relação. É evidente que nós precisamos também lembrar que, enquanto pais, os filhos estão conosco enquanto estiverem
uma idade menor. Depois eles acabam saindo de casa, acabam se casando, acabam criando a sua própria vida e seguindo o seu próprio rumo, mas os pais ficam. Mas então, diante disso, o que eu quero dizer? Que os filhos vão levar para a vida deles tudo aquilo que nós deixarmos. Então, como pais, nós temos uma responsabilidade muito grande diante de Deus em relação aos nossos filhos para educá-los de forma correta e coerente. Portanto, pais, vamos assumir nossa responsabilidade juntamente aos nossos filhos, e filhos vão perceber nos nossos pais alguém que é colocado por Deus, como instrumento de Deus. É como se os pais fossem os intermediários aqui entre Deus e a gente, dando então a todos nós as melhores condições para nós podermos viver bem no nosso dia a dia. Respeito ao pai, respeitamos também aos nossos filhos, e essa parceria ela é muito bacana e importante no nosso relacionamento dentro da família. Se você gostou desse vídeo, peço que dê um joinha aí embaixo, também compartilhe com seus amigos, e se você ainda não é inscrito no meu canal, está convidado a fazer. Deus abençoe a sua vida e que nós sejamos bons pais e bons filhos. Um grande abraço.